Oi, bom dia. Hoje a gente está aqui para continuar falando do livro do José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, um longo caminho. E a gente vai começar falando sobre 1881, quando é feita a nova Constituição e aqueles direitos políticos que haviam sido conquistados na Constituição anterior caíram. Então, o voto dos analfabetos passou a ser proibido, o voto passou a ser facultativo. Isso significa que, imagina, se o sujeito já não tinha interesse na política, não sabia qual é o motivo do voto, né? E se o voto ainda era facultativo, aí se diminuiu ainda mais o alcance do poder político da maioria dos homens, né? E demos um passo para trás, né? Bem, aí teve a República, que teve uma quantidade menor ainda de participação popular na proclamação da República. E a proclamação da República faz surgir com mais força, assim, com um caráter assim bem típico, né? A ideia do coronelismo, que a gente já viu no livro Coronelismo e Chá de Voto. Então, toda aquela ideia passa a valer no período da República Velha. Bem, em 1930 a gente tem uma nova situação, que é a seguinte: teve uma eleição a presidente da República entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, e foi uma campanha política muito assim, muito quente, né? As pessoas participaram realmente, era mais próxima daquilo que a gente conhece de campanha política na atualidade. E teve, os candidatos viajavam por todo o país, faziam campanhas e tal. E Getúlio Vargas, que era um sujeito carismático, então a gente tem que lembrar lá das características do líder carismático, do tipo de dominação do Weber, né? Dominação carismática. E além disso, o Getúlio tinha apoio dos tenentistas, que era um grupo de tenentes que havia há alguns anos viajado pelo interior do Brasil, um caminho bem longo, né? E que recebeu muito apoio da população e tal. Então, os tenentes apoiavam Getúlio. Getúlio, além de carismático, era militar, então tinha o apoio desses tenentes, e a população tinha uma verdadeira adoração por Getúlio. E o que acontece? Acontece que Getúlio perde a eleição, Júlio Prestes ganha, o que fica assim muito evidente que foi uma eleição fraudada, e as pessoas vão para a rua, né? Vão para a rua se manifestar a favor do Getúlio, a favor de uma espécie de uma legalidade, né? E aí colocam Getúlio no poder. Então, a gente tem a Revolução de 30. Nesse período de 30 a 37, há aqui uma discussão entre os historiadores se foi um período democrático ou se foi um período revolucionário, né? Porque, enfim, a população estava apoiando aquele governo. Bem, vamos ver.
Bem, durante o período da República Velha, antes aí da entrada do Getúlio no poder, houve aí muitas greves naquelas indústrias que estavam nascendo em São Paulo. E essas greves foram, sim, muito marcantes historicamente. Não é à toa que mais tarde o próprio Getúlio cria aí a CLT. Bem, a partir de 1930, com Getúlio no poder, ele lança a mão de algumas ideias nacionalistas que fazem com que as pessoas se envolvam mais com a situação do país. A imprensa já está mais envolvida e as pessoas assim têm uma participação política um pouco melhor. Foi estabelecido o voto secreto. Imagina, né? Se for pensar que o voto não era secreto, né? Antes não era. Então, o voto passou a ser secreto e as mulheres conquistaram o direito a voto durante o governo do Getúlio Vargas. Então, há aqui uma participação política, tá se desenhando assim, né, a cidadania política da população, um pouco também da parte dos direitos sociais e um pouco dos direitos civis, mas ainda muito assim frágil, né? O que acontece? Acontece que Getúlio promete, né, alcançar o poder através da Revolução de 30, que logo ele faria uma reeleição para que voltasse assim, né, a questão da legitimidade, das regras do jogo e tal. Então, acontece que ele não faz isso, né? Ele lança a mão em 37 de um golpe, e de 37 a 45 a gente tem de novo uma queda da cidadania brasileira. Vários direitos políticos, vários direitos civis e vários direitos sociais caem. Então a gente vê assim uma ida e vinda dos nossos direitos, né? Então a ditadura varguista, ela o que ela fazia, né? Ela lança a mão de direitos trabalhistas, né? Como a CLT, e retira os direitos políticos e civis, mas naquela ideia assim, se eu tenho trabalho, se eu consigo trabalhar, se tem uma lei que me proteja, então podem tirar meus outros direitos, que tá tudo bem, né? Isso mostra bem a deficiência, a fragilidade da Constituição da cidadania brasileira, que tá assim engatinhando, né? Mas bem, aí o Vargas sai do poder em 45, a gente tem nova Constituição em 46, uma Constituição assim bem democrática, permite aí quase todos os partidos políticos, com exceção do PCB, e nós temos um período longo de uma experiência realmente democrática no Brasil. Então imagine, a partir de 1946,
desde lá de 1500 até 1946, a gente não viveu uma experiência democrática e, portanto, não vivemos uma experiência de cidadania. Por isso que é muito difícil, é por isso que a nossa democracia é muito frágil, né? Qualquer coisinha que aconteça, ela pode cair, as pessoas já desistem dela, né? E aí vem outro golpe. Então, aí nós temos o governo do Juscelino Kubitschek, que o José Murilo de Carvalho considera o governo mais democrático, o melhor, né, da história. Por quê? Porque ele traz as indústrias, constrói toda a parte de infraestrutura para que as indústrias aconteçam, se desenvolvam, investe em portos, em estradas, investe na vinda de multinacionais, então moderniza o país bastante, mas claro, com um custo alto de grandes empréstimos internacionais. O JK também foi responsável por acabar praticamente com as ligas camponesas, que era um movimento de luta pela terra muito importante nesse período. Ele desestabilizou esse movimento e demorou algum tempo para que os camponeses conseguissem se organizar novamente. E não foi feita, claro, a reforma agrária. Depois do JK veio a eleição do Jânio Quadros, né, que era um sujeito estranho ideologicamente. O seu vice era João Goulart, e eu não tinha feito essa associação, mas enfim, o João Goulart, vice do Jânio Quadros, havia sido ministro da Economia, ministro da Fazenda do Getúlio Vargas, e os dois haviam prometido um aumento de 100% no salário mínimo, né? Então, o João Goulart, ele vinha com essa pecha, né, de ser um cara comunista, o que não era verdade, mas enfim, né? E quando o Jânio Quadros entra no poder, ele fica 7 meses lá e renuncia. E o povo não faz nada com a renúncia de Jânio Quadros, não há nenhuma manifestação política a favor, nada. O João Goulart se torna presidente e lança as reformas de base, em que ele quer levar a educação para todos, fazer reforma agrária, uma grande reforma financeira, ou seja, né, mexer com toda a estrutura do país, sem deixar de ser capitalista, mas os burgueses da época, os parlamentares, os militares, estavam todo mundo de cabelo em pé. E para ajudar a situação do João Goulart, ele ainda faz uma viagem oficial para a China comunista. Nesse meio tempo que ele está na China, os parlamentares fazem uma votação, que é chamado um golpe branco, faz uma votação e transforma o Brasil de presidencialista para parlamentarista. E aí, numa forma de governo parlamentarista, quem manda é o primeiro-ministro eleito pelos parlamentares, né? Então, você imagina a situação do João Goulart. Ele sai do Brasil como presidente de uma república presidencialista e quando volta, ele é presidente de um país parlamentarista, em que quem manda é o primeiro-ministro. O presidente, nesse caso, seria uma figura assim, quase decorativa. O que o João Goulart faz? Lança a mão do apoio popular que ele tinha e faz um plebiscito para que o povo decida se ele quer continuar sendo parlamentarista ou a volta do presidencialismo. E aí, João Goulart volta como presidente, com plenos poderes,
e querendo fazer as reformas que ele havia prometido. Aí acontece o fim de um período de cidadania brasileira, de democracia, e nós temos o golpe de 64, deflagrado pelos militares. Quem que estava apoiando esse golpe? A burguesia, parte da Igreja Católica e a classe média, que ia para as ruas fazendo passeatas em nome da família tradicional e tal. Uma coisa assim meio parecida com as passeatas dos patos agora nos últimos tempos. Contra a ditadura havia aí também parte da Igreja Católica, a outra parte, né? Os movimentos estudantis, a UNE, os movimentos secundaristas, jornalistas, artistas. Esse pessoal todo estava contra. Mas a ditadura foi estabelecida e ele estabelece também atos institucionais. O que é isso? São espécies de leis que são acima da Constituição. Então, vocês sabem que a Constituição Federal é a lei maior do país. Então, por exemplo, se aqui em Curitiba estavam querendo votar uma lei ridícula que estabelece o fim da liberdade de expressão dentro das escolas, o tal da escola sem partido, né? E se eles aprovassem no município e isso chegasse até no nível federal, isso seria rejeitado, porque a Constituição Federal manda mais do que uma Constituição Municipal. Então, tudo aquilo que é contra, que não bate, né, com a Constituição Federal, é considerado inconstitucional e não vale. Só que durante o governo militar se estabeleceu atos institucionais que valiam mais que a Constituição. O ato institucional número 1, 2, 3, 4, 5, e que foram retirando aos poucos vários direitos civis, políticos das pessoas. Depois a gente continua.